Boa tarde a todos, para aqueles que estão em outra parte do mundo, boa noite. E o que a gente fez até aqui foi caracterizar o problema da qualidade ambiental do ponto de vista econômico, e nós falamos de algumas políticas públicas, né, das políticas públicas principais. Nós vamos retomar esse tema ainda nas próximas aulas, de pontos de vista diferentes, né, explorando aspectos diferentes desse problema. Mas hoje a gente vai mudar um pouquinho de marcha e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre um artigo empírico que olha para o problema das externalidades e contextualiza um pouco melhor as coisas que a gente está fazendo. E a gente consegue tirar algumas lições interessantes desse artigo também, que tem a ver com o teorema de Coase, tá? Ou uma barganha coasiana. Esse não é o ponto focal do artigo. O ponto focal do artigo é explorar incentivos e externalidades, que tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui o tempo todo, né? Por conta de direitos de propriedade mal definidos, os incentivos que os agentes econômicos encaram com frequência levam a uma poluição excessiva. Então, tá bom. Isso que nós vamos fazer hoje. Okay. Todo mundo enxergando bem a tela? Às vezes, compartilhamento tem alguns probleminhas, então é sempre bom perguntar. Se vocês puderem me dar um retorno, tá legal. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar de um artigo recente, que saiu numa revista muito importante de economia, e ele olha para a divisão de municípios no Brasil e que impacto que isso teve na poluição hídrica no Brasil. Por que isso poderia ter um impacto? Porque, em princípio, para ter uma ideia geral, uma prefeitura estaria preocupada com a poluição a qual os seus cidadãos estão expostos, os munícipes estão expostos. Se o município partir, a preocupação vai mudar, né? E no Brasil, a gente sabe que houve uma divisão grande de municípios e isso poderia, em princípio, ter implicações para a poluição a qual as pessoas estão expostas. A motivação da divisão dos municípios é variada, né? Tem motivos políticos, motivos econômicos, mas uma coisa que a literatura presta bastante atenção é no possível aumento da eficiência e da prestação de serviços aos cidadãos. A ideia é que, se o município está no ponto que ele pode ser partido, em princípio a gente esperaria que essa partição vai melhorar a qualidade de vida dos munícipes, porque agora cada parte do município vai ser um município independente, vai poder focar nas necessidades específicas, na provisão de bens públicos específicos para aquele município menor. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho de cálculo de variações, que é uma técnica interessante em economia, importante em economia, e ela tem uma aplicação bem interessante aqui, uma aplicação relativamente simples e interessante ao mesmo tempo. E uma coisa bacana desse artigo é o seguinte, ele combina tanto teoria como a parte empírica. Às vezes a gente corre o risco de fazer trabalho empírico e meio que sair atirando para todo lado, vendo se a gente acha algum padrão nos dados, mas sem ter uma base sólida para o que a gente está investigando. A teoria, às vezes, ela faz isso. O papel dela é disciplinar a forma que a gente olha para o problema, ela pode gerar hipóteses testáveis, aí a gente vai para os dados e testa aquelas hipóteses, ver se elas são verdadeiras ou não. Então, ela contribui bastante para a gente organizar o nosso pensamento e também para a honestidade acadêmica, né? Porque ela deixa bem clara as implicações das suposições que a gente faz, quais hipóteses que são geradas, e aí a gente pode ir atrás de dados e testar essas hipóteses.
Então, eu vou falar um pouquinho de cálculo de variações. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a referência, né, do artigo que a gente vai falar aqui hoje. Depois, eu vou falar do cálculo de variações, bem brevemente. Um pouco da teoria nesse artigo, a estratégica empírica e os resultados que ele gera, que o artigo gera. Tá? Então, o artigo que a gente vai falar hoje chama Decentralization and Pollution Spillovers, Evidence from Redrawing of County Borders in Brazil. Ele saiu na Review of Economic Studies, que é uma das principais revistas gerais de economia, e ele é coautorado pela Molly Lipscomb e o Ahmed Mobarak. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eles usam para construir o modelo empírico deles é cálculo de variações. Qual que é a ideia aqui do cálculo de variações? É a seguinte, suponha que você tem um problema com essa natureza aqui. Você quer maximizar o fluxo contínuo de uma certa função objetivo, tá? No intervalo T0 até T1. Com muita frequência, a gente pensa em T como tempo. Nessa aplicação que a gente vai ver em particular, T é distância, na verdade. Mas pode ser tempo. Muitas aplicações comuns que a gente vê em economia, que envolve tempo e coisas que se movem ao longo do tempo, são consumo, capital, investimento, coisas desse tipo. Então, suponha que você tem uma função objetiva aqui, função objetivo, que dependa dessa variável t aqui, pode ser tempo, na nossa aplicação vai ser distância, de uma função dessa variável t, tá? Esse xt aqui, e da derivada dessa função com relação ao tempo. Então, isso aqui poderia ser tempo, isso aqui poderia ser o estoque de capital, isso aqui poderia ser a taxa de acumulação do capital. Tá? Essa derivada aqui ao longo do tempo, a taxa de investimento. Ou a taxa de acumulação de capital é melhor. E a gente vai maximizar essa função objetiva aqui, escolhendo o nível da variável xt em cada ponto do tempo. Tá? Se a gente pensar em t como tempo. E esse problema é restrito a essas condições aqui. Eu tenho um ponto inicial, você pode pensar, por exemplo, no estoque inicial de capital, o quanto da variável x que eu vou ter no tempo t0, e eu tenho uma condição terminal, o quanto da variável x que eu vou ter no tempo t1. Tá? Então, isso aqui está dizendo que no tempo 0 a variável o valor é igual a x0, no tempo 1 o valor é igual a x1. E aí, a condição de primeira ordem para maximização desse problema, supondo que a gente tenha de fato um máximo, né, que a gente seja um problema côncavo aqui, uma função côncava, a condição de primeira ordem para maximização ou minimização desse problema, se for uma condição for convexo, é a seguinte: a derivada dessa função objetivo f com relação a x tem que ser igual à derivada da derivada da derivada de f com relação a x', né? Esse terceiro argumento aqui. Então a gente faz o quê? Vamos lá. A gente tira a derivada de f com relação a x' e depois tira a derivada disso com relação a t. Quando a gente resolve isso daqui, nós terminamos com essa expressão aqui. Para maximizar esse problema, para ter uma solução ótima aqui desse problema, a gente precisa de o quê? A derivada com relação a x tem que ser igual à derivada com relação a x' e t, mais a derivada com relação a x' e x vezes x', mais a derivada de f com relação a x' duas vezes x duas linhas. Tá? E a gente está usando a notação típica, né? O subscrito aqui significa derivada e o linha aqui significa derivada também com relação à variável t. Tá? Então, x duas linhas é derivada de x
com relação a T e depois derivada de novo dessa expressão com relação a T. Isso que é importante para a gente. O problema ele tem essa natureza aqui. O problema que tiver essa natureza, ele vai requerer essa expressão aqui como condição de primeira ordem para a gente chegar no máximo ou possivelmente no mínimo que a gente quer chegar. E aí isso vai dar para a gente essa trajetória X aqui ao longo do tempo. Então esse é o cálculo de variações, o resumão aqui, obviamente não está provando nada. Então tá, o que a Molly, Lipscomb e o Mubarak fizeram? Eles pensaram no seguinte marco teórico. Vamos pensar em um rio que é uma linha, tá? Uma linha de tamanho unitário, tamanho 1, que flui da esquerda para a direita. X denota um ponto ao longo do rio. Tá bom? F de x é a função de densidade de probabilidade da população ao longo do rio. Então, ao longo do rio, a gente vai supor que a população é distribuída de acordo com essa densidade de probabilidade aqui, F de x. Q de x, ou QX, desculpa, é a produção e o consumo de cada pessoa em um ponto X lá do rio. Tá? Para se produzir Q de x, a sociedade encara um custo marginal constante igual a C e a utilidade que o indivíduo deriva quando consome Q de x é igual a 1. Tá? Simplesmente colocou essa quantidade aqui de consumo na função de utilidade e tem o nível de utilidade do indivíduo por consumir Q de x. Obrigado. E nós vamos supor aqui também, ele supõe, na verdade, que o consumo de Q de x gera QX unidade de poluição. Desculpa, o consumo QX gera QX unidade de poluição. Então, para cada unidade de consumo, eu tenho uma unidade de poluição. Então, a poluição no ponto X negativamente afeta a população ajusante daquele ponto. Então, se eu moro aqui na beira do rio, eu consumo QX, eu gero poluição QX, isso vai afetar, e aquilo cai no rio, isso vai afetar quem mora ajusante, né? Água abaixo. Então, a gente está falando de uma externalidade negativa. Por que essa externalidade negativa existe? Mais uma vez, por uma falta de definição de direitos de propriedade. De quem que é o direito de poluir o rio, de ninguém, de todo mundo. Talvez seja até a lei especifique, mas seja difícil na prática monitorar e punir. Então, o que acontece na prática é que o direito de propriedade sobre a água limpa, ou o direito de proibir, não está bem definido. Isso tem uma externalidade negativa. Eles também supõem que a poluição diminui exponencialmente na medida que o rio flui. Então, o que acontece? Se a poluição é gerada no ponto X, a poluição no ponto T abaixo do ponto X, a jusante do ponto X, é dada por essa expressão aqui. É o QX, né, que foi consumido no ponto X, isso gerou a poluição também igual a QX, e a poluição no ponto T é dada por essa expressão aqui. Tá? Ela vai diminuindo exponencialmente com a distância de T do ponto X, a uma taxa alfa. Está claro mais ou menos a ideia básica? Então, a gente tem um rio que é uma linha reta, x é o ponto no rio, f de x é a densidade da população ao longo do rio, q de x, ou qx, é a quantidade consumida por cada pessoa em um ponto x. Ela tem um custo marginal igual a C, constante, e gera uma utilidade U QX. Diga. Desculpa. No caso aí, a poluição diminuindo exponencialmente por causa da depuração, né, que o rio faz com a poluição, no caso. Você joga num ponto e aí, à medida que vai tendo uma distância, o nível de poluição vai diminuindo, porque é um efeito natural do rio. Exatamente. Eles não têm aqui nenhuma tecnologia de limpeza do rio. Então, a suposição é que é uma autodepuração do rio. Ok. Isso aqui não necessariamente é realista, mas ele simplifica e permite
que eles façam a álgebra, então é bem comum fazer essa suposição. Mais uma vez, né, qual é a ideia de um modelo teórico? É pegar os elementos essenciais de um fenômeno, não necessariamente todos os detalhes. Então, isso aqui é uma forma estilizada de dizer que o rio vai se autolimpando. É exatamente isso. E a gente tem uma externalidade, né? Então, para cada unidade de consumo, eu tenho uma unidade de poluição, a gente tem uma externalidade negativa. Se eu poluir no ponto X, isso vai afetar quem está abaixo daquele ponto X, a jusante do ponto X, e a poluição decresce exponencialmente. E aí, qual que é o problema do regulador nesse contexto aqui? O regulador vai pensar o seguinte: em cada ponto X, eu quero maximizar, está chamando de pagamento aqui, é o payoff, né? Eu quero maximizar o ganho líquido dos moradores naquele ponto. Tá? Ou seja, a utilidade menos o custo de produção. Essa palavra pagamento aqui é usada em economia de formas diferentes, né? Tem um uso corriqueiro de pagar por alguma coisa, ou tem o uso payoff, que é diferente de payment em inglês, né? Mas as pessoas traduziram payoff como pagamento. Então, isso é o ganho. Tá? Então, por exemplo, lucro pode ser um tipo de payoff, utilidade é um tipo de payoff também. E aqui a gente tem o ganho líquido, né? Que é a utilidade menos a produção, menos o custo de produção. Então, o regulador ele vai maximizar esse ganho líquido dos moradores, menos o dano causado pela poluição para quem está jusante daquele ponto, e dentro do município. Tá? A fronteira do município é o ponto B aqui. Em outras palavras, o que o regulador vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: olha, eu estou preocupado no ponto X com o ganho que vai ter para os meus munícipes. No ponto X, o que vai acontecer? Eu vou ter uma utilidade U de quem consumiu naquele ponto, a quantidade QX, menos o custo de produção, tá? Que é o custo marginal vezes a quantidade produzida. E eu estou ponderando isso aqui pela densidade de probabilidade de população naquele ponto. Então, lugares com pontos com a população mais densa vão ter uma ponderação maior aqui. Então, esse aqui é o ganho líquido para quem mora naquele ponto X. Mas o regulador aqui, o prefeito, vamos dizer, a prefeitura, está preocupada com quem também vive dentro do município e está lidando com aquela poluição que foi gerada no ponto X. Como é que isso é expressado? Da seguinte forma: B é a fronteira lá no ponto direito do ponto X. O rio é uma linha reta, né? Então, B é aquele ponto do rio que cruza a fronteira do município e depois dali ele vai para outro município. Então, a preocupação é o seguinte: do ponto X até o ponto B, o regulador ele vai subtrair o dano que é causado a outras pessoas. E esse dano, ele vai subtrair a poluição que é causada, a qual outras pessoas estão submetidas. E essa poluição é dada por essa expressão aqui, que a gente viu na página anterior, né? Que tem a ver com o decréscimo exponencial ao longo do rio, e vai ser ponderado, mais uma vez, pela densidade da população naquele ponto. Está claro o que acontece aqui em cada ponto X? Então, o regulador, por exemplo, ele vai estar preocupado com o consumo no ponto X. Ele vai ter um lado bom, que é o aumento da utilidade para quem mora ali. Tem um custo, é claro, mas ele também vai levar em consideração aquele lado ruim, que é do ponto X até a fronteira do município, ao longo do rio, vai ter gente que vai estar submetida a uma poluição. Essa poluição vai decaindo, mas ela vai estar presente ali. Bom, só que o regulador não está preocupado só com o ponto X, né? O regulador está preocupado com todos os pontos. Então, eu tenho que pegar essa expressão aqui e integrá-la do ponto 0 ao ponto B. O ponto 0 é o ponto de origem do rio, lá no município, e o ponto B é o término do rio, que é essa linha reta, também lá dentro do município. Tá? Então, ele vai simplesmente fazer essa conta aqui, mas somar, né, como é uma variável contínua, integrar para todos os pontos de 0 até B. Mais uma vez, X, nesse caso aqui, significa distância, né, o ponto do rio.
E outra coisa também que pode ficar meio confusa, o T aqui é uma outra variável para distância, né? Para ponto do rio. Então, T menos X é a distância do ponto T até o ponto X. O T aqui não é tempo, não, tá bom? Nesse problema aqui, a gente não está falando de tempo. Tá? Tá claro até aqui o que está sendo... Como é que eles formularam o problema? Legal. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui um problema de cálculo de variação. Só que ele é um problema bem mais simples, né? Por quê? Olha aqui. O QX aqui é aquele XT lá do problema de cálculo de variação. O X aqui corresponde ao T de lá. Né? Então, esse problema aqui, ele é função de QX, mas ele não é função de X diretamente e ele também não é função da derivada de Q com relação a X, nem da primeira nem da segunda. Né? Então, ele simplifica bastante o nosso problema. Por quê? A solução do problema. Se a gente olhar aqui, ó, ele é um problema de maximização de uma função objetivo, e essa função ela depende de x de t, que é o QX aqui, diretamente. Né? Então não tem o x', também não tem o x' ali para a gente se preocupar. O t tem, desculpa, o t tem sim, que é o ponto x, mas não tem x'. Cuidado, tá, gente? Porque tá confuso. O que a gente está chamando de x aqui, lá eles chamam o que a gente está chamando de t aqui, desculpa, lá eles chamam de x. E o que a gente está chamando de x aqui, lá eles chamam de QX, Q de x. Só para evitar a confusão. O que acontece, então, é que o problema simplifica bastante. Olha aqui, ó. Lá naquele problema não tem o x', que seria equivalente ao Q'. Então, essa expressão aqui desaparece e essa desaparece. A condição de primeira ordem, então, é o lado esquerdo ser igual ao primeiro termo do lado direito. Simplifica bastante a vida. E quando a gente resolve esse problema, a gente chega nesse resultado aqui. Tá? Então, para o planejador social maximizar o ganho líquido de todos os indivíduos em todos os pontos do rio dentro do município, essa condição aqui tem que ser satisfeita. Ela vai especificar qual que é o consumo em cada ponto X. Uma vez com essa condição aqui de primeira ordem, eles conseguem gerar algumas hipóteses testáveis. Quais são as hipóteses testáveis? E aí, vocês podem ir lá no artigo e ver as derivações. Recomendo que vocês façam isso. Mas são derivações nada fora do usual. Qual a primeira previsão que essa igualdade aqui gera, então? A primeira é que a poluição no rio aumenta na medida que ele se aproxima da fronteira do município ajusante. Né? Na medida que ele está chegando perto de outro município, a poluição vai aumentando. Então, mais uma vez, isso tem a ver com externalidade negativa e direito de propriedade mal definidos. Né? À medida que você vai tendo menos gente do seu município ou menos área do seu município exposta à poluição, ela vai aumentando, porque ela vai ser jogada lá no município seguinte. Então, essa é a primeira previsão que ele gera. A segunda previsão que eles geram é que a poluição aumenta a uma taxa crescente na medida que o município se aproxima da fronteira com o próximo município. Né? Então, a taxa de emissão, a taxa de poluição do rio vai aumentando de forma crescente. Isso, mais uma vez, veio daqui. Daquela expressão dali. A terceira previsão é de uma queda descontínua em novas emissões na fronteira. Isso gera uma quebra estrutural na inclinação da função de poluição. Tá?
Então, a ideia é o seguinte, você vai aumentando a poluição à medida que você vai chegando na fronteira, aí você chega aí o rio passa para outro município. Aí ali a gente vai ter uma queda na inclinação da poluição. Ela vai começar a crescer devagar de novo e depois ela vai começar a subir, vai crescer uma taxa mais crescente à medida que ela se aproxima da fronteira do próximo município. Em outras palavras, a derivada da poluição com relação à distância, ela é maior do que a derivada da poluição com relação à distância quando a gente está aproximando da fronteira de dentro do município versus quando está aproximando da fronteira do município ajusante. Vou ter uma ilustração aqui que talvez faça isso mais claro. Por fim, a última previsão que eles geram é que, na medida que o rio vai cruzando mais fronteiras, a poluição entre um ponto e outro ele vai aumentando. Tá? O que faz sentido intuitivo, né? Se eu tenho um único município aqui, e esse que é a base do estudo deles, eu vou me preocupar com a poluição dentro do município. Tá? Agora, se o município é partido em dois, agora esse prefeito aqui vai se preocupar com a poluição aqui nesse município dele. Então, ele vai ter um incentivo de poluir mais nessa área aqui, porque ela vai ser jogada agora no próximo município. Antes da divisão dos municípios, a preocupação com a poluição nessa primeira metade aqui levava em consideração a segunda metade. Isso segurava a poluição, incentiva a poluição na primeira metade. Depois da partição, agora é coisa que eu estou varrendo, jogando para o próximo município. Então, a expectativa é que quanto mais municípios eu tiver, que o rio estiver cruzando, maior vai ser a poluição. E a estratégia de identificação que eles usaram para fazer isso foi exatamente essa divisão de municípios que ocorreu no Brasil. Você tinha um status quo, de repente se deu um choque no sistema, vários municípios se partem, e aí eles perguntam, o que aconteceu com a poluição? Essa é a estratégia de identificação que eles têm para essas previsões aqui do modelo deles. Faz sentido essas previsões aqui? Alguma dúvida? Podemos passar para frente e ver o que eles acharam? Então, vamos lá. Qual a suposição que eles fazem aqui? Eles supõem uma distribuição uniforme da população, depois eles fazem exercício de robustez com outros tipos de distribuição. A função de utilidade, que depende da quantidade do consumo, Qx, é simplesmente o log de Qx. E a distância do rio no município é igual a 1. É um rio de medida 1. Tá? Ele é igual a 0 em uma fronteira e 1 na fronteira seguinte. Essa é a distância total, ponto B. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu não sei se dá para ver aqui, pelo menos no meu computador está pequenininho, mas eu vou tentar descrever aqui. Então, você tem um rio que é uma linha reta, né? Esse ponto 0 aqui é o ponto inicial, a fronteira à esquerda do município, e esse ponto 1 aqui é a fronteira direita, e o rio está correndo aqui nessa linha reta. F de x aqui é a densidade de população ao longo do rio. Então, nesse exemplo aqui em particular, que é uma curva em forma de sino, né? A densidade de população está mais aqui no meio. O que eles usam lá para o teste empírico é uma densidade uniforme, vai ser um retângulo aqui assim. Mas isso aqui ilustra a ideia. E aí, qual que é o evento exógeno que acontece aqui? É uma divisão no município. Então, o município, antigamente, ele corria essa distância toda dentro de um único município, agora o rio vai correr, nessa mesma distância, vai correr 2 municípios. Tá? Vai percorrer 2 municípios, depois da quebra da divisão de municípios. O que vai acontecer com a poluição?
Eles estão chamando aqui de emission allowances, mas não é allowances no sentido de títulos de poluição, não. É allowances no sentido de quanto que o regulador vai permitir que seja poluído. Então, olha aqui, ó. Essa linha mais clarinha aqui, ó, é a poluição ao longo do rio, antes do município ser dividido. Então, isso que está acontecendo. Ela vai crescendo de forma... ela é relativamente baixa e depois ela vai crescendo e ela cresce a uma taxa crescente. Quando o município é dividido, nesse ponto aqui, olha o que acontece. A poluição agora começa a ficar em um nível mais alto, as emissões começam a ficar no nível mais alto e elas crescem agora exponencialmente, rapidamente, até chegar na primeira quebra. Quando chega no segundo município, ela começa baixa de novo. Isso é poluição adicional, tá? Ela começa baixa de novo e depois ela vai aumentando. Se a gente olhar para a poluição total, então por que isso está acontecendo, mais uma vez, olhando para a esquerda? Era isso, né? Antes do município ser partido, o poluidor internalizava a externalidade. Ele está dizendo, opa, peraí, eu estou poluindo no meu próprio município. Então, eu vou segurar a onda aqui, vou fazer essas contas e levar em consideração o efeito que causa em outras pessoas. Mas quando está chegando perto da fronteira, a poluição pode ficar alta, porque agora vai jogar no vizinho. Quando você parte o município, agora o prefeito da primeira metade vai falar, oh, peraí, o meu problema mudou agora. Esse pessoal aqui, ó, que estava na segunda metade do município antigo, agora é outro município. Então, eu vou pensar só em mim, maximizar meu bem-estar individual aqui, o payoff dos meus cidadãos aqui, e com isso eu vou aumentar a poluição à medida que eu vou chegando perto da fronteira de forma mais rápida do que antes, porque depois vai para o vizinho. Quando a gente olha para a poluição total, o que acontece? No caso do município que não é partido, antes da partição, essa linha mais clara aqui mostra o que acontece com a poluição. Depois da partição, olha o que acontece, o nível total de poluição cresce mais rapidamente. E aí depois, quando ele chega aqui bem na fronteira, depois da partição, a poluição começa a crescer devagar de novo e depois rapidamente. Essa é uma das previsões que eles geraram. Essa previsão aqui, ó, da quebra descontínua na função de poluição, na derivada da função de poluição. Tá? É uma queda descontínua aqui e ela deixa de ser derivável aqui nesse ponto. Então, esse é o contexto geral. Aqui está um exemplo que eles dão. Então, por exemplo, isso aqui é o município de Resende e o município de Barra Mansa, e essa linha pontilhada aqui é o rio, tá? O rio passando aqui, nesses municípios. S1 e S2 são estações de coleta de qualidade de água. Esse ponto B aqui é a fronteira jusante do município de Resende. Então, nesse ponto B aqui, o município sai do município de Resende e entra no município de Barra Mansa. Aí o que aconteceu? Em 1998, o mapa já era diferente. Os municípios vários municípios nesse período, entre 91 e 98, passaram por divisões. Acredito que 96 foi o ano que muito disso aconteceu, né? Posso estar enganado. E olha o que aconteceu aqui, ó. Esse município aqui, Porto Real, que fazia parte de Resende, agora ele foi emancipado. Então, a gente continua tendo o ponto S1 e o ponto S2, que são pontos de coleta de água, o rio passando por aqui. Só que agora os incentivos de quem de Resende ficaram diferentes, né? Antigamente ele se preocupava com a poluição nesse trecho no rio aqui, que agora é parte de Porto Real. Agora é outro município, o problema é diferente, meus incentivos são diferentes. Tá? Então isso é uma ilustração do que aconteceu no caso brasileiro, com a divisão dos municípios. Esse ponto aqui, ele mostra as estações de monitoramento de água no Brasil. Eles vão usar os dados desses pontos de monitoramento de água, os dados de qualidade de água, para fazer o exercício econométrico deles. Eu vou mostrar já como eles fazem. E eles definem as seguintes variáveis. Então, voltando aqui. Lembra,
tinha a estação S1 aqui e a estação S2, né? Eles definem as seguintes variáveis. E lembra, o município aqui, entre S1 e S2, houve uma partição. Então, existia agora um terceiro município. Desculpa. Então, olha as variáveis que eles definiram. Essa distância U1 aqui, essa variável U1, é a distância entre a fronteira a montante do município e a estação S1. Então, se a gente olhar para aqui, ó, esse U1 é esse ponto aqui. Ó, esse ponto aqui onde o rio entra no município de Resende. Né, vamos olhar aqui. É o ponto onde o município entra em Resende. Então, U1 é esse ponto aqui. Essa distância aqui, desculpa. U de upstream, tá? 1, porque está em relação à estação 1. Então, é a distância upstream, a montante, né, da estação 1, do município até a estação 1. Essa é a primeira variável que eles definem. Outra variável que eles definem é 1D. D é para downstream, então vai ser o quê? Vai ser a distância entre a estação S1 e a fronteira aqui do município. Então, nesse caso aqui, ó, o D1 aqui, essa distância entre S1 e esse ponto aqui, onde a fronteira do município, onde o rio cruza o próximo município. E aí a lógica repete. Eles definem o 2 como a distância a montante da estação S2 entre a fronteira do município, a montante e a estação, e 2D é a distância downstream, né, a jusante do ponto da estação S2 até o próximo município, a fronteira com o próximo município. Espera aí que eu estou... Não era tanto. Desculpa, queria mostrar isso aqui. Então, isso aqui, recapitulando, é U1, essa distância aqui da primeira fronteira à esquerda até S1. A distância entre S1 e A é igual a 2, 1, desculpa, D1, né? Downstream 1. Essa distância aqui entre a fronteira e a próxima estação é U2. E, por fim, a distância para cada município, entre a segunda estação e a próxima fronteira, é 2D. Tá? Então, eles vão sempre pegar duas estações e definir essas variáveis aqui. Essa aqui é a ideia. Como é que eles testam isso? A primeira previsão é a seguinte. A derivada da poluição, à medida que a gente percorre o trajeto do rio, aumenta. Desculpa, a poluição aumenta à medida que a gente percorre o rio. Essa derivada é positiva. Então, a ideia é a seguinte. Quanto menor for aquela distância 1D, maior vai ser a poluição em S1. Será que isso faz sentido? Vamos ver. Quanto menor for essa distância aqui, ó, maior vai ser a poluição em S1. Ou seja, se essa distância aqui for muito grande, se S1 estiver mais para cá, então a poluição vai ser menor. Se essa distância for pequenininha aqui, a poluição vai ser maior. Tá? Faz sentido isso? Como a poluição aumenta com a distância, quanto menor essa distância aqui, maior vai ser a poluição. A segunda previsão. A poluição aumenta a uma taxa crescente na medida que o rio se aproxima da fronteira jusante. Então, a segunda derivada da poluição com relação à distância vai ser positiva. Então, eles vão colocar um termo quadrático na especificação econométrica deles para tentar estimar isso aqui. A terceira previsão é que existe aquela quebra aqui.
né? Existe essa quebra aqui no crescimento da poluição. Como eles testam isso? Eles fazem o seguinte: o impacto da distância U2 na poluição de S2 é menor do que o impacto da distância 1D. Então, vamos lá. O ponto de referência é S2, né? E aí a pergunta é, qual distância tem um impacto maior? U2 ou 1D? Para a gente lembrar. Aqui S2, qual distância vai ter um impacto maior? U2 ou 1D? Então, isso aqui é 1D, isso aqui é o 2. Se essas duas distâncias forem iguais, qual delas vai ter um impacto maior? Vai ser 1D, né? Porque é o município vizinho aqui que jogando mais poluição. Então, para a mesma distância aqui, essa aqui vai ter um impacto maior. Por fim, eles olham para a mudança da poluição entre dois pontos de coleta de qualidade de água, S1 e S2, e a previsão que eles fazem é que quanto mais fronteiras o rio cruzar entre S1 e S2, maior vai ser a poluição, porque maior vai ser o problema da externalidade. Mais uma vez, com a estratégia de identificação, a gente tem essa quebra exógena aqui, são municípios sendo partidos, então a gente espera um pulo na poluição aqui depois da partição dos municípios. Como que eles estimam isso em particular? A variável de saída deles é log de BDO, né? É a demanda bioquímica por oxigênio. Não, bioquímica é BOQ, né? Eu falei errado, né? BDO é Biological Oxygen Demand, né? Demanda biológica por oxigênio. E eles eles estimam um modelo com vários efeitos fixos. Tem um efeito fixo de município, um efeito fixo de bacia cruzada com o mês. Por quê? Porque em bacias diferentes você pode ter regimes de chuvas diferentes, isso vai afetar a poluição. Um efeito fixo de bacia combinado com o ano, porque você pode ter especificidades distintas em anos distintos. Isso aqui controla uma variação sazonal, isso aqui controla variações anuais. Você vai ter essa distância U1 e U1 ao quadrado, né? Mais uma vez, só para a gente lembrar aqui, o 1, essa distância aqui, e 1 ao quadrado, é a distância upstream da primeira estação. E você vai ter a distância 1D e 1D ao quadrado. Voltando. Essa aqui é a distância 1D, tá? 1D, 1D ao quadrado. E um conjunto de controles e uma tendência linear aqui por município. Qual que é a previsão 1? A previsão, mais uma vez, o que é? A previsão 1 é que a poluição aumenta na medida que aumenta a distância que o rio percorre o município. Então, o que vai acontecer? Isso aqui implica que eta3 é negativo. Ou seja, quanto maior essa distância 1D aqui, ó, menor vai ser a poluição. Tá? Na estação 1 lá. A previsão 2 é essa daqui, que a poluição aumenta a uma taxa crescente. Então, daí o termo quadrático. Então, essa aqui é a expectativa, né, que as variáveis sejam assim. E os coeficientes têm aquela natureza. E a previsão 3 diz que... É a 3 que eles testam aqui, né? A previsão 3 diz que o impacto das distâncias na poluição de S2 é diferente. Então, esses coeficientes aqui têm que ser diferentes. O que eles encontram quando eles fazem essa estimação? Eles encontram um efeito robusto aqui, que dá suporte à ideia de que a poluição aumenta quando o rio vai percorrendo o município.
e que ele aumenta uma taxa crescente, porque agora eu estou jogando as coisas no vizinho. Tá? À medida que eu chego perto da fronteira do próximo vizinho, eu tenho incentivo a poluir mais, porque aquilo vai gerar mais consumo, mas eu não vou internalizar tanto daquela poluição. Uma parte boa vai para o vizinho. Daí a taxa crescente a taxa crescente da poluição. O outro teste que eles fizeram foi o seguinte: eles olharam para a poluição, a diferença da poluição em 2 estações, mais uma vez com função desses efeitos fixos aqui, e agora eles incluíram o número de vezes que o rio cruza uma fronteira municipal, aquelas variáveis que a gente viu lá atrás, e um grupo de controles. A previsão 4 deles era que quanto mais municípios o rio cruzar, maior vai ser a poluição. Então, esse beta 1 aqui é positivo. A previsão 1 implica que o beta 2 é positivo, à medida que a gente caminha ao longo do rio, maior vai ser a poluição. E a previsão 3 é da diferença dos 2 betas 2 e 3. Mais uma vez, o que eles encontram aqui, o efeito robusto que eles encontram aqui, que quanto mais municípios o rio cruza, maior é a poluição. Tá? Então, esses resultados aqui estão ilustrando esse problema da externalidade, eles convidam a gente para uma outra reflexão. Qual que é o objetivo de se particionar um município? É aumentar a eficiência e o serviço e o bem-estar da população, pensando do ponto de vista do consumo. Mas a gente vai ter agora um incentivo maior à geração de externalidades que, por outro lado, se eu estou pensando em todos os municípios, eu tenho que descontar quando eu faço essa conta aí de descentralização. Ou seja, esse é um custo da descentralização a ser ponderado. Tá? Tem uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, que acho que não está nesse slide aqui. Eu acho que eu não copiei os resultados, não. Mas, enfim, vou resumir aqui. Então, vamos lá. Eles fazem várias considerações adicionais. Eles primeiro testaram a linearidade das previsões 1 e 2, e depois eles testaram se essas previsões podem ser não lineares. Eles consideram a endogeneidade na divisão dos municípios. Eles consideram, ou seja, coisas que estão afetando tanto a divisão do município em si quanto a poluição. E eles exploram os mecanismos que ligam a descentralização à poluição hídrica. Então, como é que estaria acontecendo isso? Como é que está legal? Está dizendo que à medida que você chega perto da fronteira do próximo município, a poluição vai aumentando de uma forma mais rápida. Através de quais mecanismos? Um deles que eles encontram, que eles especulam, é a decisão de se permitir moradias menos adequadas e com menor acesso a serviços de saneamento próximos à borda do município, a jusante. Né? Então, à medida que você está perto da borda do município, do próximo município, existe uma tolerância maior com habitações com menores condições de saneamento. Isso vai contribuir mais para a poluição. Um outro canal é o controle mais fraco de firmas que estão localizados perto da fronteira do município. O controle da poluição mais fraco. Né? Fazer vista grossa. E eles encontram evidência de que essas duas coisas estão acontecendo usando imagem de satélite. Né? Não sei se vocês já viram esses tipos de dados. São fotografias, né, da Terra, e elas mostram intensidade de luzes em pontos distintos. E eles notam o aumento da intensidade de luz perto da fronteira dos municípios, a montante da fronteira, logo após a criação dos municípios. Tá? Uma outra coisa interessante que eles encontram é o seguinte, eles encontram esse fato aqui, a poluição tende a ser menor, ou a externalidade tende a ser menor, essa ideia de empurrar a poluição para o vizinho tende a diminuir esse efeito, onde os custos de transação de barganha entre municípios é menor. Onde é que isso pode acontecer?
Isso acontece em duas situações que eles controlam. Um é a existência de comitê de bacia. Então, você pega o seguinte, você pega dois municípios, ou dois casos distintos. Municípios dentro do mesmo comitê de bacia e outros o caso é o município que está no mesmo rio, mas em comitês, ou não tem comitê de bacia, ou então em comitês de bacias distintos. O que acontece? O comitê de bacia no Brasil é uma entidade onde os interessados eles discutem a alocação da água. Então, eles vão discutir aspectos de quantidade e de qualidade de água. Onde existem comitês de bacia, a gente tem na prática uma instituição que diminui os custos de transação desses municípios, ou dos agentes econômicos desses municípios. Eles têm um espaço para negociar e para dialogar. Quando esse é o caso, a poluição tende a ser mais baixa. Ela continua crescendo à medida que ela vai percorrendo o município, continua existindo essa externalidade dentro de municípios, entre municípios dentro da mesma bacia, mas essa externalidade é menor do que em casos onde não existe comitê de bacia. Então, isso é uma evidência de que onde você tem esse menor custo de transação, a poluição tende a ser menor porque existe espaço para essa barganha coasiana aí. Outra coisa interessante que eles encontraram é que se os municípios vizinhos são do mesmo partido, então a poluição a externalidade tende a ser menor. A poluição que é jogada no rio e que recai no outro município tende a ser menor do que no caso onde os municípios vizinhos têm prefeitos de partidos diferentes. Mais uma vez, a ideia é que os custos de transação, de negociação, sejam, em princípio, mais baixos entre municípios do mesmo partido. Então, faz sentido? Perguntas? Comentários? Professor, colaborando na questão dos comitês, que, por exemplo, no São Paulo e Rio de Janeiro tem o comitê do PCJ, né? Sim. Lá eles têm a cobrança, né, pelo lançamento do efluente, por exemplo, de acordo com a qualidade da água que já está existente, né? Isso. E aí, no caso, se faz parte daquela bacia, na hora que alguém vai lançar, ele vai pensar antes a quantidade que ele vai lançar, ele vai tentar controlar, porque se o de cima estiver lançando e não controlando, ele vai pagar mais caro. Então, tem essa conversa dentro dos comitês para debater isso, né? Você tem... Exatamente, você tem uma instituição que permite a internalização de externalidades. Isso. É porque ali, tipo, diversos municípios representados pelos prefeitos ou secretários, eles vão discutir dentro desse ambiente, né? Exatamente. E aí, se um município penaliza o outro dentro de uma mesmo comitê, eles vão ter que conversar ali, porque um está prejudicando o outro. Com certeza. Exatamente. Que é diferente do caso onde você não tem essa conversa quando eles não estão no mesmo comitê de bacia. Sim, Você facilita essa barganha. E até o próximo passo depois da barganha é a criação de novas instituições. Né? Essa instituição, olha, a sua taxa vai depender da poluição que está vigente. Bom ponto, Felipe. Bom ponto. Mais algum comentário? Professor, só uma observação. Diga, Cláudia. Acho que o professor se refere, assim, realmente à não existência do comitê, porque se existe qualquer tipo de conexão entre se um rio é afluente do outro, né, eles vão ter que estar necessariamente no mesmo comitê, não tem como, porque eles estão na mesma bacia, né, então se um rio afeta o próximo, eles vão estar na mesma bacia, vão estar no mesmo comitê. Não sei se o Felipe concorda comigo. Se existir um comitê, né, para aquela bacia. Isso, tem um caso seguinte, por exemplo, o comitê da Bacia do Rio Doce, ele tem Minas Gerais e tem Espírito Santo. Minas Gerais tem a cobrança pelos recursos hídricos está implementado, ela funciona. No Espírito Santo não existe. Eles estavam debatendo muito isso e foi enrolando, né? Não sei se saiu agora, porque eu não estou acompanhando no momento. Mas eles não tinham.
Então, existia uma dificuldade entre os próprios comitês dentro do comitê do Bacia do Rio Doce, porque existe do Piracicaba, existe do Piranga, são pequenos comitês, entre aspas, pequenos, né, de diversos municípios e regiões diferentes, que eles têm que discutir dentro de um comitê maior que pega os dois estados, né? Mas aí acontece que, às vezes, um comitê não está bem instituído quanto o outro. E aí eles acabam entrando em discordância e isso vira uma confusão danada. E aí pode ser que entre comitês diferentes, um rio que passa entre dois comitês, né? Pode acontecer isso, pode ter esse problema aí, entendeu? E não haver conversa. Agora, Cláudia, repete o seu ponto de novo. Qual que era a sua preocupação, para eu entender um pouco melhor? O que eu quis dizer é o seguinte, realmente pensando que um rio esteja passando por dois comitês distintos, aí os dois comitês sim. existem, né? É que eu estava imaginando uma situação, por exemplo, como se fosse dividir uma bacia em dois comitês distintos, daí isso já não acontece, né? A constituição do comitê depende da constituição da bacia, e a constituição da bacia já vai te dizer se aquele rio vai influenciar no próximo, no outro ou não, né? Entendi. O exercício que eles estão fazendo aqui é distinto, né? Eles olham para a divisão de municípios. E aí eles exploram uma variação adicional, é que o fato que alguns deles vão estar em algum comitê de bacia e outros não vão estar. Quando eles estão dentro de um comitê de bacia, a geração de externalidade tende a ser menor. Mas a gente está sempre olhando para a partição de municípios. Eles, né? Sim. Tá legal. Até por isso que a recomendação e a tendência é que a gestão de recursos hídricos se dê no nível de bacia hidrográfica. Isso ajuda muito a resolver todos os problemas, né? Sim, sim. Acho que essa é a ideia do comitê, né? Legal. Professor, tem caso que, por exemplo, tem município que ele existe em dois comitês diferentes, né? Por exemplo, a área administrativa dele pode estar em outro comitê, mas a sede dele está em outro, sabe? Com a sede em um lugar, mas a área administrativa dele ainda pega outro comitê. Então ele pode estar lançando efluente, sim, em outro rio, mas oficialmente ele está em outro comitê, sabe? Então ele não vai discutir do mesmo jeito. Por exemplo, chama Piranga, o outro está no Piracicaba. Aí tem uma cidade que fica entre os dois. Mas a sede está no Piracicaba e ele não vai conversar no Piranga, por exemplo. E aí pode prejudicar. Entendi. Sim, faz sentido. Tem uma pergunta do Glauber aqui. Será que divisões territoriais em maior escala, como estados ou países, acentuam esses efeitos? Nesses casos, a fiscalização e independência das jurisdições é maior? Essa é uma boa pergunta, Glauber. Existem estudos, sim, né, de rios que correm países distintos, é o caso dos Estados Unidos do México, Rio Grande. Tem outros lugares que têm outros tipos de problemas, que são conflitos tanto com relação à qualidade e à quantidade de água. E eu não vi nenhum estudo da mesma natureza para essas jurisdições maiores. E a razão pela qual esse estudo é bem interessante e bem desenhado é porque ele introduz uma variação exógena, que é a criação de novos municípios. Isso é menos comum no caso de países. Acontece, mas é menos comum. E como se a gente tiver essa divisão de países, como aconteceu, eles costumam ser em números menores. Aqui a gente está falando de muitos municípios que foram, muitos casos dentro do Brasil. Então isso permite uma exploração econométrica mais bem desenhada. Mas o seu ponto é muito bom. Isso pode acontecer, sim. Isso pode acontecer numa escala maior, né? Por exemplo, você pode ter municípios dentro do mesmo estado, pode ter uma entidade superior ali a qual eles têm que responder, ou dentro de um país e tudo mais. Quando são países distintos, pode ser outra história. Bom ponto. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar para eu vou fazer trocar de marcha e voltar aqui um pouquinho para a teoria e mostrar uma coisa de uma forma diferente, uma coisa que a gente já viu, mas de uma forma diferente. E essa coisa que eu quero mostrar tem a ver sobre a provisão privada de bens públicos. Nós vimos
nas aulas mais para trás, que com a provisão privada de bens públicos, a quantidade oferecida desse bem público por entes privados vai ser menor do que o socialmente ótimo. Eu vou mostrar isso para vocês agora com uma outra abordagem, que é a abordagem de teoria de jogos. Eu vou mostrar isso, mas de uma forma gráfica, tá? Não vou mostrar isso de uma forma formal, não. Mas é interessante para a gente fixar algumas ideias. Então, vamos lá. Estou revisitando a ideia de provisão privada ou do mercado, né, de bens públicos. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa sociedade, num modelo simplificado, né, da vida, que é uma sociedade formada por N indivíduos idênticos. Tá? X é um bem privado, é um bem de mercado, e o preço desse bem X é igual a 1, é o numerário. Tá? E a gente vai usar a letra maiúscula G para denotar um bem público. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ajustar as unidades do bem público de tal forma que o preço de cada unidade seja igual a 1. Por exemplo, vamos supor que 1 litro de leite custe R$2. Então, vamos definir tudo em termos de meio litro de leite para o preço ser igual a 1. É só para facilitar a nossa vida. Tá? Mas isso não introduz nenhuma mudança relevante no problema. A gente vai supor que cada indivíduo tem uma renda W, tá? E que a utilidade do indivíduo depende do consumo do bem privado X, cada um consome a sua parte, é um bem divisível, e consumo do total do bem público. Ele é não divisível, tá? Ele é não rival. Ele é não rival e não excludente. E aí vamos usar a seguinte notação. G maiúsculo, então, é o total do bem público. A gente vai dizer o seguinte, esse bem público ele é provido privadamente. Então, por exemplo, suponha que exista alguma entidade que colete cheque para você doar e eles convertem esse cheque em árvores preservadas numa floresta. Então, a gente vai dizer o seguinte, o cheque que você mandou é a sua provisão privada do bem público, que é daquela floresta. Tá? Então, aí a gente vai chamar isso de Gzinho. Essa é a quantidade que você foi lá individualmente proveu do bem público. E a gente vai chamar de G barra é tudo que todas as outras pessoas proveram. Então, esse é um artifício que vai facilitar a gente ver um ponto interessante. Então, ele está simplesmente fazendo uma coisa artificial aqui. A gente está dividindo a provisão, a produção do bem público, não o consumo, né? Esse é indivisível, mas a produção do bem público entre o que eu faço, o que eu dou, o que eu provejo privadamente e o que todo mais provê. Tá? O que acontece? Como a gente tem N indivíduos na sociedade, o G barra ele é provido por N menos 1. Tá? Então, o que acontece? Qual que é a provisão total do bem público? Esse G grande aqui. É igual a N vezes G minúsculo. Né? Todo mundo é igual, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou ter o quê? G barra mais G minúsculo é igual a G grande, que é igual a mesma coisa que N vezes G minúsculo. Eu escrevi aqui, né? Eu tenho N indivíduos, cada um provê G minúsculo, então G grande vai ser isso aqui. Se eu resolver essa álgebra aqui e substituir, eu posso escrever o que os outros fazem em relação ao que eu faço. Por que a gente está fazendo isso? Por que é interessante fazer isso aqui? Porque eu estou pensando em comportamento estratégico nesse contexto. Por que comportamento estratégico? Eu estou provendo uma coisa que beneficia todo mundo. E outras pessoas vão estar provendo dessa mesma coisa que vai me beneficiar.
Então, eu vou fazer a seguinte conta. Espera aí. Eles não podem me excluir do consumo desse bem público. Então, o tanto do bem público que eu vou providenciar, que eu vou prover, quando eu fizer essa conta, eu vou levar em consideração o que os outros estão fazendo também. Porque eu tenho a oportunidade de pegar carona que os outros estão fazendo. Tá? Então, por isso que eu estou reescrevendo isso daqui em termos do que os outros fazem e do que eu faço. Então, se o que eu produzo é G, o que os outros produzem é N-1 vezes G, porque são N-1 pessoas, tirando eu. Tá? E todo mundo é igual, todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa, vai produzir G. Agora, vamos reescrever a utilidade. Lembra, a gente falou que a utilidade depende do consumo do bem privado X e do bem público G. Qual que é o consumo do bem privado X? É tudo que eu não gasto com G. Se eu gastar em proteger algumas florestas, algumas árvores de uma floresta, o que sobrar vai ser W menos G, W é a minha renda, G é o que eu gastei em proteger a floresta, o que sobrar vai ser gasto com X. Lembra, o preço de tudo é 1, só para facilitar a nossa vida. Então, eu vou consumir W menos G unidades do bem X, do bem privado. E o que eu vou consumir em termos de bem público? É o que eu produzi, mais o que todo mundo mais produziu. Tá claro o problema aqui? Recapitulando, por que eu estou escrevendo U de Gx em termos dessa forma aqui? Porque se eu escrever dessa forma, eu consigo contrastar o que eu faço e o que os outros fazem. Eu estou preocupado em comportamento estratégico. Para eu pensar estrategicamente, eu tenho que pensar no que os outros vão fazer. É por isso que a gente está reescrevendo o problema dessa forma. Tá? Então, se tiver claro, eu vou passando para frente. O que vai acontecer, então? A álgebra aqui não é complicada. Eu vou focar só nas ideias. Vai acontecer o seguinte. Nesse cenário, como eu disse antes, eu vou ter o incentivo de pegar carona no que os outros fazem. Como esse bem é não excludente, o bem público, eu vou pensar o seguinte. Espera aí. Quanto mais que as outras pessoas providenciarem do bem público, proverem do bem público, menos eu vou prover. Eu vou pegar carona com eles. Né? Se eles proverem menos, eu gosto do bem público, eu vou acabar provendo mais. Mas essa linha vermelha aqui, decrescente, é o que a gente chama de curva de melhor resposta. É a minha melhor resposta para o que os outros fazem. Se os outros cuidam, por exemplo, da iluminação pública da minha rua, vamos supor que ela seja privada, não seja publicamente provida, ela seja provida de forma privada pelos moradores, se os outros gastam mais com iluminação de rua, beleza, eles não podem me excluir daquilo, eu vou pegar carona naquilo e eu vou gastar menos. Se eles gastarem pouco, aí eu tenho incentivo de gastar mais, porque eu gosto de iluminação pública. Então, isso pode acontecer com, por exemplo, mudança climática. Eu posso, por exemplo, ter a opção de colocar ou gasolina ou álcool no meu carro. E etanol. E vamos supor que o preço da gasolina seja um pouco mais baixo, desculpa, que é o que está acontecendo. O preço do petróleo está relativamente baixo, o preço da gasolina vai estar mais baixo. O etanol é mais caro nesse momento. O que eu poderia fazer? Olha, eu gostaria de preservar o clima, então eu gostaria de privadamente prover ou diminuir o passo das mudanças climáticas. Como que eu posso fazer isso, que está sob meu controle? Gastar mais com etanol. Agora, o que acontece? Se outras pessoas gastam mais com etanol, aí eu posso relaxar, pegar carona, gasto com gasolina que é mais barata, sobra mais dinheiro para eu consumir do bem privado. Daí, essa curva de melhor resposta tem essa inclinação negativa. Faz sentido? Faz sentido? Eu imagino que muitos de vocês estejam familiares com teoria do jogo, já viram isso antes. Para quem não viu, essa é uma ideia importante. Né? Num jogo estratégico, num jogo não cooperativo, qualquer jogo, a gente vai olhar o que os outros fazem e dar a melhor resposta para aquilo. Então, tá bom.
A próxima coisa que eu desenhei aqui são as curvas de indiferença desse indivíduo aqui. Tá? A curva de indiferença típica que a gente conhece, ela não tem essa cara. Né? Por quê? Porque tipicamente a gente teria desenhado X e G maiúsculo nos eixos aqui. Mas eu estou fazendo uma coisa diferente aqui. Eu estou desenhando uma curva de indiferença levando em consideração o que os outros provêm do bem público e o que eu provenho do bem público. Porque eu reescrevi a minha curva de utilidade dessa forma. Tá? E essa curva de indiferença ela tem essa forma engraçada aqui, essa forma não usual, essa forma em U. Tá? Por que isso acontece? Peraí, passei meio rápido. Por que isso acontece? Vamos lá. Vamos supor que todo mundo mais esteja provendo essa quantidade aqui do bem público. Tá? Peraí, vou pegar um outro ponto qualquer aqui. Vamos pegar esse ponto aqui. Todo mouse, olha aqui. Todo mundo mais está provendo essa quantidade do bem público. Qual que é a minha melhor resposta para maximizar a minha utilidade? Se todo mundo está fazendo isso, a melhor coisa para eu fazer para maximizar a utilidade é prover isso daqui. Essa linha vermelha está contando essa história para a gente. Se todo mundo mais prover um pouco menos, a minha melhor resposta é prover menos. Agora vamos olhar para esse ponto em particular aqui. Ó. Todo mundo mais está provendo essa quantidade aqui do bem público. Então a minha melhor resposta é prover essa quantidade aqui. O que significa o seguinte, se todo mundo mais estiver provendo essa quantidade, por favor, imagine uma linha horizontal aqui, ó, tocando a base dessa curva de indiferença e cruzando a linha vermelha, se todo mundo estiver provendo essa quantidade, a minha melhor resposta é essa daqui. Então, se todo mundo estiver provendo essa quantidade e eu prover mais do que isso, eu vou estar pior, não é verdade? Concorda comigo? Porque, por definição, se os outros estão fazendo isso e eu estou provendo mais, então eu não estou fazendo a melhor coisa para mim, não estou dando a minha melhor resposta, eu vou ter que estar pior. Então tá bom. Se eu estiver então provendo essa quantidade aqui, para eu estar tão feliz quanto eu estava nesse ponto, os outros têm então que compensar e produzir mais. Em outras palavras, se todo mundo estiver produzindo essa quantidade aqui, os outros, essa linha horizontal, e eu estiver produzindo mais do que isso daqui, eu vou estar numa curva de indiferença mais baixa, não estou fazendo o meu melhor. Para eu estar na mesma curva de indiferença do que esse ponto aqui de cruzamento, produzindo mais do que a melhor resposta nesse ponto aqui, então os outros vão ter que produzir mais também para eu poder pegar carona com eles. Faz sentido isso? Ficou confuso? O ponto que a gente tem que focar é o fato de que a linha vermelha é sempre uma melhor resposta, porque os outros estão fazendo. Melhor resposta significando é o que eu faço para maximizar o meu bem-estar, minha utilidade, dado o que os outros fazem. Então, por isso que a curva de indiferença ela tem uma inclinação positiva à direita da curva vermelha, da linha vermelha. Agora vamos olhar para o lado esquerdo. O argumento é exatamente o mesmo. Se as pessoas estiverem produzindo essa quantidade aqui, ó, na linha horizontal, a minha melhor resposta é produzir essa quantidade aqui. Significa que se eles estiverem produzindo isso e eu produzir menos, então eu vou estar numa curva de diferença mais baixa. Eu não vou estar fazendo a melhor coisa para mim. Alternativamente, se eu estiver produzindo essa quantidade aqui e eu quiser estar no mesmo nível de utilidade do que nesse ponto aqui, então as pessoas vão ter que estar produzindo mais do que elas estariam produzindo nessa linha horizontal. Outra coisa, qual que é a definição de uma curva de indiferença? Ao longo de uma curva de indiferença, o meu nível de utilidade é o mesmo. E aqui eu estou olhando para combinações distintas do que eu faço e do que os outros fazem em termos de uma provisão privada do bem público. Por isso, então, essa curva tem essa forma em U aqui, com o ponto mínimo dela aqui onde ela cruza a linha vermelha.
de melhor resposta. Isso ficou claro? Alguém gostaria que eu repetisse o argumento? Silêncio. Tá claro? Legal. Então tá bom. Agora, vamos pensar em um equilíbrio de Nash. Esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui, ele repete esse mesmo gráfico. Então, eu vou ter G barra, que é a provisão por parte dos outros indivíduos no eixo vertical, G barra maiúsculo, e no eixo horizontal é a minha provisão privada do bem público. Essa linha decrescente aqui é a curva de melhor resposta, a minha melhor resposta do que os outros fazem. Ela é representada por essa linha decrescente aqui. E essas curvas aqui em forma de U são as minhas curvas de indiferença. E nota que a utilidade aumenta na medida que eu me movo aqui para o alto e para a esquerda. Não é verdade? Olha aqui, ó. O que acontece no alto e na esquerda? Os outros estão fazendo mais, estão doando mais para o bem público e eu estou doando menos. O que significa? Que eu pego carona no que eles fazem, eles não podem me excluir de consumir o bem público e ainda sobra dinheiro para eu consumir o bem privado. Então, minha utilidade tem que estar crescendo. Tá? Se eu me mover nessa direção aqui. Então, o objetivo de todo indivíduo é maximizar a sua utilidade. E o máximo possível aqui para a esquerda e para o alto. Agora, olha essa linha aqui positivamente inclinada e que passa pela origem. Essa linha daqui, ó, nada mais é do que essa expressão aqui. Essa expressão está dizendo o seguinte: a provisão total do bem público é G. Isso implica que G barra é igual a N menos 1 vezes G. Por que eu posso afirmar isso aqui? Porque todo mundo é idêntico. Se todo mundo é idêntico, todo mundo tem que estar fazendo exatamente a mesma coisa. O que determina esse Gzinho aqui? Esse Gzinho aqui determina a minha resposta, ele relaciona a minha resposta ao que os outros fazem. Ou, desculpa, é o que eu faço contrastado com os outros fazem. Aquela linha vermelha que é a minha resposta que dá o Gzinho, que dá o Gzinho em resposta ao que os outros fazem. Então, se todo mundo é idêntico, isso aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Então, vamos lá. Olha o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Então, a gente tem a melhor resposta, né, o que os outros fazem, o que eu faço, a melhor resposta, uma família de curvas de indiferença, está tudo replicado aqui. E eu disse que, se todo mundo é idêntico, a gente necessariamente tem que estar em algum ponto dessa linha positivamente inclinada que passa pela origem. Lembra? G barra é igual a N menos 1 vezes Gzinho. Se Gzinho for zero, G barra vai ser zero também. E existe uma relação positiva aqui. Agora, o que é um equilíbrio de Nash, em teoria dos jogos? O equilíbrio de Nash é aquele equilíbrio onde todo mundo está jogando a sua melhor resposta. Se tiver duas pessoas jogando estrategicamente, aqui quem está jogando? Eu versus todo mundo mais. Então, cada indivíduo está jogando com todo mundo mais. E o equilíbrio de Nash acontece quando todo mundo está jogando a sua melhor resposta ao que os outros fazem. Olha o que esse ponto N aqui significa, então. Por que ele é o equilíbrio de Nash? Porque esse indivíduo está jogando a sua melhor resposta e porque esse ponto aqui está ao longo dessa curva, dessa linha positivamente inclinada, que significa que todo mundo está fazendo a mesma coisa, porque todo mundo é igual. Então, isso aqui determina um equilíbrio de Nash. Eu jogo a minha resposta e todo mundo mais também está jogando a melhor resposta, porque todo mundo é igual. Se todo mundo é igual, a gente tem que estar nessa linha aqui, vertical. Esse é o equilíbrio de Nash, ou seja, o cheque que eu vou enviar lá para aquela organização que protege o meio ambiente vai ser GN, e o que os outros vão fazer coletivamente vai ser G barra maiúsculo N. Tá? E isso, então, vai determinar
a quantidade total que é produzida do bem público, que é isso daqui mais isso daqui, G barra N mais GN. Tá? Agora, essa é a quantidade ótima da provisão do bem público? Ela não é. O que seria a melhor coisa para mim, que maximizaria a minha utilidade? O que maximizaria a utilidade, a minha utilidade, e levando em consideração que todo mundo é idêntico, era doar G estrela e todo mundo mais doar G barra estrela. Olha o que estaria acontecendo aqui. Eu estaria no nível de utilidade mais alta. Ao invés de estar no nível U1, eu estaria no nível de utilidade U2, que é mais alta. E como esse ponto aqui, ele está nessa linha vertical aqui, significa que todo mundo estaria fazendo a mesma coisa, todo mundo é idêntico, todo mundo estaria no nível de utilidade mais alta, U2. Então essa aqui é uma forma diferente de ilustrar, usando teoria dos jogos, usando aqui o argumento intuitivo, né, os gráficos, de que a provisão privada do bem público é subótima. Seria ótimo doar mais cada um individualmente e chegar num nível maior lá. Quantos de vocês aí mandam cheques para instituições de provisão de bem público? Quantos de vocês gastam com atividades para preservar florestas? Vou contar até 3 para ouvir um voluntário. Alguém dizer sim, sim, para todo mundo dizer. 1, 2, 3. Nenhuma resposta. Ó, teve uma resposta agora. O que isso está dizendo é o seguinte: mesmo se a gente gaste recursos, outra pessoa dizendo, dedica o tempo. O tempo também conta, viu? Recurso aqui não precisa ser só dinheiro. Bom ponto, viu, Glauber? Tempo conta. Né? O tempo tem o custo de oportunidade, então ele tem valor. O que isso está dizendo é o seguinte: muitos de nós não vai fazer isso, porque a gente vai pegar carona no que os outros fazem, ou muitos de nós vamos fazer, mas num nível menor do que a gente faria que seria socialmente ótimo. Então, a gente não pode contar com o mercado para resolver esse problema. Mesmo todas essas pessoas aqui se beneficiando com esse tipo de ação. Por que esse problema acontece? Mais uma vez, por causa de direito de propriedade mal definido. O que está motivando esse equilíbrio de Nash aqui, isso aqui é uma aplicação do teorema do dilema do prisioneiro. O que está motivando isso aqui é o fato de que o bem público é de ninguém, de todo mundo, não tem direito de propriedade bem estabelecido, não existe a possibilidade de excluir indivíduos do consumo, né? Via mecanismo de preço, por exemplo, o mercado não vai dar conta de produzir o que é socialmente ótimo. Se ele produzir, vai ser uma produção subótima. Faz sentido? E essa, então, é uma outra forma de motivar aquela discussão de que talvez a gente precise de algum tipo de política pública. E, mais uma vez, quando a gente fala de política pública, não necessariamente isso significa que o governo tem que ir lá e intervir. O que o Coase falou é o seguinte: o governo precisa de fazer uma coisa simples aqui, que é definir direito de propriedade. Depois o mercado dá conta disso, do resto do problema. Definindo, por exemplo, o direito de poluir, enfim, né, o direito ao ar limpo. E, mais uma vez, definição não é simplesmente uma questão de colocar no papel. Tem a ver com monitoramento e tem a ver com punição de práticas que desviem do que é legalmente estabelecido. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou mostrar de novo o problema de falha de mercado, usando teoria dos jogos, com um exemplo muito simples, e que é um exemplo que remete a um termo que surgiu aqui antes, que é a tragédia dos comuns. O que a gente acabou de falar aqui é a tragédia dos comuns, né? Esse bem público aqui ele é um comum, no sentido de que ele é acesso aberto. Só que a gente vai falar da tragédia dos comuns naquele contexto mais usual, que é uma superexploração de algum recurso natural. Tá?
Então, a gente vai fazer isso na aula que vem, mais uma vez usando um exemplo muito simples de teoria dos jogos. E com isso a gente meio que amarra isso direitinho e eu mostro para você diferentes perspectivas de olhar para o mesmo problema. Por que eu acho isso interessante, né? Uma abordagem que a gente poderia fazer é parar naquela coisa teórica que a gente fez lá no começo, aquilo dá conta do recado e vamos embora. Só que vocês vão ver isso exposto em vários contextos, tanto aplicados quanto acadêmicos, de forma diferente. Então, é importante estar familiar com esses diferentes aspectos do mesmo problema. Perguntas? Tem uma pergunta, Renato? Eu tenho sim. Então diga. Ia relacionar aquele artigo, né? O artigo que você citou agora, né? Ah, exatamente. Faz essa relação para a gente. Isso na verdade, assim, a minha principal questionamento assim é relacionado justamente com os dados, né? Que eu acho que o mais difícil para a gente é conseguir esses dados. Então, como é que ele conseguiu os dados para fazer aquelas inferências? Então, esses dados eles são disponíveis na Agência Nacional de Águas, eles estão disponíveis na ANA. São dados de poluição por estação. Você falou um ponto super importante. Às vezes existe uma dificuldade de se conseguir dados, e outro ponto importante é o ponto da estratégia de identificação. Ou seja, identificação do quê? Dessa linha de causalidade aqui. Quebra de município causa poluição. Isso aumenta a poluição. E por quê? Por causa dessa externalidade que está presente aqui, dos incentivos dos agentes. E quando você olha para os dados, com muita frequência, existem vários fatores que determinam a poluição. Tá? E por que esse artigo foi publicado em uma revista tão boa? Porque eles encontraram uma estratégia muito boa de associar poluição a comportamento estratégico e mapear a poluição ao longo de um rio. Qual foi essa estratégia única que eles encontraram? E por que isso foi aplicado para o Brasil? Se vocês notarem, nenhum dos dois é brasileiro. Porque existiu aquele caso bem peculiar da divisão dos municípios em larga escala no país. Esse foi um pedaço. O outro pedaço é você se garantir de que você não está estimando nada de forma espúria, acidental. Se vocês olharem para o primeiro artigo, se vocês publicarem na internet ou no currículo deles, a primeira versão do artigo e a última, eles demoraram anos fazendo isso. Então, às vezes os dados existem, mas às vezes eles são muito contaminados por vários efeitos, é difícil separar uma coisa da outra. E eu estou escolhendo aqui um artigo que ele fez isso de forma muito bem feita, né, para poder ilustrar de forma bem transparente esses incentivos que existem em uma aplicação no nosso contexto no Brasil. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, existia há muito tempo, há um tempo atrás pelo menos, a desculpa que era difícil fazer trabalho empírico no Brasil porque a gente não tinha dado. Essa desculpa está cada vez mais difícil de engolir. E a gente tem até visto muito artigo muito bom sendo publicado em revistas muito boas, artigos empíricos, porque a gente tem um número enorme de dados. O Brasil é muito diferente de outros países em geração de dados, especialmente os países em desenvolvimento. É uma posição boa, espero que continue. Eu ia perguntar agora, né? Então, assim, em termos de dados diretos, nós temos, né? Uma boa quantidade de dados diretos, né? Mas de dados indiretos, no caso, fazer uma pesquisa de campo, consultar, né, os moradores de uma região, com base de um rio, né? Por exemplo, fazer análise aqui mesmo no Brasil, né? Então, no caso, tem que fazer uma consulta com os moradores para ver como é que está o nível de poluição. Eu assisti recentemente uma reportagem, né, dos rios, acho que foi, não lembro agora onde foi, mas o rio lá com vários peixes mortos. Ou seja, Sim. O pescador reclamando, né, que é a fonte, né, de alimento dele ali, né, de renda dele. E os peixes tudo mortos no rio. Sim. E ele reclamando lá da poluição. Ou seja, apurar isso, né, como fazer essa estimação, né, tudo, né, analisar. Isso
isso adiciona muito valor. Quando você consegue coletar essas informações de uma forma sistematizada, isso adiciona muito valor. E tem muita gente que coleta dado diretamente fazendo experimentos, né? Então, eles vão para pessoas que estão diretamente relacionadas a algum problema e eles fazem experimentos, algumas simulações, alguns experimentos. Essa é uma forma de coletar dado que ganhou muito espaço na academia, em economia. E tem essa outra coisa que você falou também, né? De ir lá coletar dado direto. Qual que é o grande problema disso? É o custo, né? Às vezes é custoso para o pesquisador. Você precisa de um financiamento para fazer uma coisa assim. Existem financiamentos, existem pessoas fazendo, mas é um projeto de maior volume, né? Tanto de tempo para você pensar direitinho o que você quer, quanto em termos de dinheiro, né? Você precisa de recursos. Ok, Schmidt, essa é a minha dúvida mesmo, assim, essa questão de dados. Legal. Né? O principal problema é os dados, né? Dado é difícil. A gente tem uma boa ideia, mas e os dados, né? Onde que a gente vai, né? Verificar mais tranquilo. É verdade. É um desafio. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Bom, nesse caso, então, vamos parar por aqui e a gente se vê na aula que vem. Um abraço a todos.